Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo vou falar de dois importantes conceitos de estatística, covariância e correlação. Em particular, o meu principal objetivo vai ser responder a seguinte pergunta: qual é a diferença entre covariância e correlação? Vou falar bem pouco sobre a parte matemática, mas eu vou falar também focando mais no conceito, o que significa uma covariância, por que nós não utilizamos cotidianamente em artigos científicos e na pesquisa científica a covariância, ao invés disso nós utilizamos a correlação, qual a vantagem da correlação nesse caso, e o significado geométrico, gráfico desse conceito de correlação. Um vídeo anterior que pode ajudar a entender esse conteúdo é o vídeo Tipo de Relacionamentos entre Variáveis, em que eu falo um dos tipos de relação existente é a de correlação. Começando então com um exemplo que está no livro-texto do Howell, né? Ele cita Levine, 1990. Bom, o exemplo aqui envolveria um conjunto de cidades dos Estados Unidos, ou de estados, não me recordo agora exatamente, mas isso não é o mais importante, porque esses dados aqui são inventados por mim, tá? Então, os exemplos aqui são puramente didáticos. O que acontece? O que eu tenho aqui, né, eu deveria ter plotado isso como uma tabela, mas como ia ficar muito comprido e ia ficar pequenininho, eu plotei na horizontal e não na vertical, né? Então, eu não fiz a tabela na vertical. Eu tenho aqui, vamos pensar nisso como cidades, então eu tenho 20 cidades, e para cada cidade eu tenho duas variáveis, o ritmo de vida, que foi medido arbitrariamente ali, o exemplo que o Howell dá, o pesquisador avaliou algumas coisas ali, o tempo que um bancário leva para trocar uma nota de $20, o tempo que uma pessoa leva para caminhar uma distância ali, por exemplo, de 100 metros, e a velocidade da fala das pessoas quando elas estão conversando. Então, mediu ali de alguma forma isso, criou uma única medida depois, juntando as três, e essa medida foi o índice dele de ritmo de vida. Para saber se uma cidade é mais rápida, tem um ritmo de vida mais acelerado, como as grandes metrópoles costumam ter, ou se o ritmo é mais lento, como cidades interioranas, né? Então, a gente poderia pensar valores mais altos aqui, como cidades com ritmo mais acelerado, como por exemplo aqui 29.13 a 16, a gente poderia pensar talvez como São Paulo, Rio de Janeiro, e você poderia pegar uma cidade do interior, por exemplo a minha cidade, né, Piraju, no interior de São Paulo, com uma cidade um pouco menos acelerada, então seria um score mais baixo, a gente poderia pegar aqui por exemplo a 18, que tem o valor 15.31. Bom, note que aqui então a unidade de análise não são participantes, né? Os casos aqui correspondem a municípios, a cidades, nesse meu exemplo fictício. E a outra variável seria a incidência de doenças cardíacas, né? Geralmente a incidência é calculado por 100 milhões de habitantes, ou seja, cada 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes, 28,89 na cidade 1 tem doenças cardíacas, na cidade 15, a cada 100 mil habitantes, 16,21 tem doenças cardíacas. Aí você pode estar se perguntando, mas e se a cidade tem menos que 100 mil habitantes? Não importa, a gente faz uma extrapolação e ajusta a métrica da incidência ali para 100 mil habitantes, mesmo que a cidade tenha mais ou menos que 100 mil habitantes. É simplesmente para ajustar, porque se eu colocar a incidência em valores absolutos, evidentemente que a cidade que tem mais habitantes vai ter mais pessoas com doenças cardíacas, simplesmente porque a cidade é maior. Então essa é uma maneira de padronizar, né, colocar todas as cidades na mesma métrica para torná-las comparáveis, para poder comparar uma São Paulo da vida, que é uma conurbação, né, uma metrópole, com uma cidade pequena como Piraju, né, interior de São Paulo. Mas vamos parar com a divagação e vamos para o exemplo. Bom, uma das perguntas que a gente pode fazer é se a incidência de doenças cardíacas está relacionada ao ritmo de vida, né? Será que cidades com ritmo de vida mais acelerado faz com que as pessoas tenham mais doenças cardíacas? E essa foi a pergunta aqui por trás desse meu exemplo fictício. Então, eu tenho aqui ritmo de vida, né? Minha variável, eu posso calcular para essas 20 cidades, né? A média, né? Então, eu tenho a média ali 21,94 de ritmo de vida e um desvio padrão de 3,58. Então, essa seria a minha estatística descritiva
para os 20 municípios. Nesse caso, a minha amostra é uma amostra de municípios, né? Não é uma amostra de pessoas, né? E essa amostra pode ou não ser representativa da população de municípios do Brasil, por exemplo, né? A minha segunda variável aqui, destaquei agora na cor vermelha, são as doenças cardíacas. Eu também posso calcular a média de desvio padrão para essa variável, eu já falei desvio padrão em um vídeo anterior. Então a minha média aqui é 20.14, desvio padrão 4.72. Até aqui, não muito segredo. Bom, o que eu posso fazer adicionalmente é criar um gráfico que a gente chama de scatter plot, ou em português, né, diagrama de dispersão ou gráfico de dispersão, seria uma tradução aí livre, em que eu coloco uma das variáveis no eixo X, né? Então é o nosso glorioso plano cartesiano que a gente estuda lá no ensino fundamental, no ensino médio. Então no eixo X eu tenho uma variável que seria ritmo de vida, no eixo Y eu tenho a segunda variável, incidência de doenças cardíacas. A escolha do que vai para o eixo X e que vai para o eixo Y, por tradição, costuma ser feita da seguinte maneira. Em geral, a gente coloca no eixo X a variável que a gente considera que prediz ou explica a variável que está no eixo Y, né? Então, em estudos experimentais, aqui vai nossa variável independente, aqui vai nossa variável dependente. Eixo X independente, eixo Y dependente. Esse exemplo aqui claramente não é um exemplo experimental, ok? Mas é mais provável, assim, pelo menos num primeiro momento, é mais intuitivo pensarmos que o ritmo de vida pode ser algo que afeta a incidência de doenças cardíacas. Parece menos provável que a incidência de doenças cardíacas seja preditor ou explique o ritmo de vida. Embora isso possa ser possível, também pode ser, né, que um município que tem maior incidência de doenças cardíacas tenda a desacelerar o ritmo de vida para tentar proteger e cuidar da sua população, né? Mas enfim, eu peguei aqui um pedacinho daquela tabela que estava no slide anterior, né, que tinha 20 municípios. Eu peguei aqui só o município 1 e o município 18 para propósitos ilustrativos. Então, quando eu pego aqui o primeiro caso aqui, 1, eu vou ter aqui ritmo de vida 26.66. Então, se eu pegar 26.66, vai estar mais ou menos aqui. Então, subindo, possivelmente é esse ponto aqui, o ponto mais alto. E 28.89 é aqui. Então, basicamente, eu pego o valor aqui, subo aqui e ploto um pontinho aqui. Então, esse pontinho aqui, azul, representa o município 1, tá? O primeiro município aqui. Aí eu posso fazer a mesma coisa para o município 18. Então, o município 18, o ritmo de vida já é bem mais baixo, 15.31. Então, seria mais ou menos aqui. Então, possivelmente vai ser esse ponto aqui. Por 17,69, exatamente aqui, 17,5, 17,69. Então, é esse ponto aqui. E eu posso fazer isso para os outros 18 municípios, o 2 até o 17 e o 19 e 20. Se eu contar aqui o número de pontos, eu tenho exatamente 20 pontos, que serão os 20 municípios. Então, nesse gráfico, os valores nas duas variáveis, essa relação bivariada do ritmo de vida e de doenças cardíacas, vai ser plotado na onde aquele município está nesse contínuo de ritmo de vida e na onde ele está no contínuo de incidências cardíacas. Então, os pontos podem cair em qualquer lugar aqui do plano cartesiano, pegando os 20 casos da tabela mostrada no slide anterior. Seria esse o padrão aqui dos meus pontos, ok? Essa linha aqui que eu coloquei, a gente não vai falar muito sobre isso, mas seria a linha de melhor ajuste. Então, seria a linha que eu coloco nesse gráfico aqui, é a linha que eu poderia colocar essa reta em qualquer lugar. Poderia colocar aqui, poderia colocar um pouco mais para baixo, ou poderia colocar ela na horizontal, poderia colocar ela descendo. Enfim, existem infinitas possibilidades. Essa reta, especificamente, é a melhor reta que existe. E o que significa ser a melhor reta? É a reta em que eu consigo fazer com que, pegando os pontos e medindo a distância do ponto na vertical, sempre na vertical, tá? Não é assim, sempre aqui, que a gente chama de perpendicular ao eixo X, né? Então, medindo aqui essas distâncias, essa é a linha, essa reta que passa na menor distância possível, em média, ao longo de todos os pontos, ok? Então, ela seria a descritora da tendência dos dados. Se é que existe uma tendência, essa é que melhor descreve, ok? Então, vamos dar sequência aqui. Agora eu peguei só a tabela do 1 ao 10 por questão de espaço, mas imagine que continua aqui
até o 20, então é a mesma tabela anterior. Então agora eu estou pegando a variável ritmo de vida. Eu falei do desvio padrão no penúltimo slide, mas eu posso pensar também na variância. Então, não tem um vídeo que eu falo sobre o desvio padrão, mas o que é o desvio padrão? O desvio padrão é os desvios quadráticos médios, é a média dos desvios quadráticos, né? É um termo um pouco estranho de falar, mas basicamente eu calculo a média da variável que eu calculei anteriormente e fico calculando daí quanto que é isso daqui menos a média, eleva ao quadrado, somo com isso daqui menos a média ao quadrado, com isso daqui menos a média ao quadrado, faço isso para todos os casos. Então é o que essa parte horrorosa aqui da fórmula está fazendo, e no final eu divido por n menos 1. Isso é a variância, por isso que ela tem um quadradinho aqui, a variância de x. S ao quadrado é o símbolo da variância, e x é a minha variável, ritmo de vida nesse caso. Se eu tirar a raiz quadrada disso daqui, por que eu tiro a raiz quadrada? Porque essa medida está em unidade quadrática, já que eu levei ao quadrado aqui. Se eu tirar a raiz quadrada, tudo passa a estar na mesma unidade da variância. Ok? Já vou explicar por que eu estou falando isso, né? Então, isso aqui é a fórmula da variância. Do desvio padrão, simplesmente isso daqui, tirando a raiz quadrada. Eu posso fazer a mesma coisa para doenças cardíacas, né? Com a diferença que aqui, a fórmula é a mesma, a diferença é que eu substituí o x aqui, o x barra e o x por y, né, que representa a variável. Eu poderia ter escrito aqui doenças cardíacas, tá? Y representa cada um dos casos, então esse I aqui ele percorre os valores, né? Por isso que ele é I. I igual a 1, I igual a 2, igual a 3. Tipo, quando I igual a 1, o valor é esse. Quando I igual a 2, o valor é esse. Quando I igual a 10, o valor é esse, até o 20. O Y barra é a média, ele fica fixado, é a média de todos os casos, e a fórmula é muito parecida. Então essa é a fórmula da variância. Ou seja, eu posso calcular a variabilidade dos valores aqui e variabilidade dos valores aqui. Se eu voltar para o slide anterior, seria o equivalente a calcular o quão variáveis são os valores aqui, então, dessa distância aqui até essa distância desse último ponto aqui, considerando só o horizontal, e depois fazer a mesma coisa para o y, né? Para o eixo y. Agora, calcular a variabilidade do ponto que está mais para baixo aqui no eixo y e do que está mais alto no eixo y. Qual que é essa variabilidade aqui no eixo y? Então, eu faço isso separadamente por meio dessas duas fórmulas. No entanto, eu posso querer saber o quanto que essas duas variáveis covariam juntas, ou seja, em que medida que elas andam para a mesma direção, positivamente, negativamente, ou quando que uma sobe a outra desce, como quando uma desce a outra sobe. E para isso eu tenho uma outra fórmula, que é a fórmula da covariância agora, é o cov de xy. Então, eu mostrei essas duas fórmulas aqui da variância, que não é o objetivo principal do vídeo, simplesmente para mostrar que a fórmula da covariância é muito parecida. Lembre, não sei se eu consigo mudar aqui, vamos ver se eu consigo, caneta. Lembre que quando eu tenho isso daqui, o equivalente, isso daqui, eu vou tentar fazer aqui, acho que vai ficar horrível, mas isso daqui é o equivalente, né, o xi ao quadrado, é o equivalente a fazer um xi, esse não é o melhor jeito de fazer, né? Mas vamos lá, xi, e ao invés de levar ao quadrado, eu poderia colocar o xi de novo aqui, xi, né? Xi menos x barra, melhor dizendo, né? Tá? E aí o restante da fórmula, né? O n menos 1 e o somatório. Aqui é a mesma coisa. Aqui, se eu quiser, eu poderia fazer o yi, né? Isso aqui é um y, gente. Um y muito do mal feito, barra. E aqui eu poderia repetir, né? Y barra, né? Então, note que aqui, na verdade, eu tenho uma diferença multiplicada pela mesma diferença, né? Que é isso que significa quadrado. A mesma coisa aqui, né? yi menos y barra, né? O desvio, né? A diferença do score menos a média elevado ao quadrado. Isso é repetido, tá? Aqui na covariância, o que eu tenho é muito parecido. Com a diferença que esse primeiro termo aqui, então se eu pegar esse primeiro termo, é basicamente isso daqui, né? O que está entre parênteses aqui, tá? Então esse é o primeiro termo. O segundo termo, agora ao invés de elevar ao quadrado, eu pego esse termo aqui, tá? E coloco aqui. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui na prática, pegando a fórmula da covariância? Eu pego o primeiro participante,
né? Nossa, tô sem coordenação motora mesmo, né? Então, ritmo de vida. Eu pego a média do ritmo de vida, doenças cardíacas, pego a média de doenças cardíacas. Aí, para o primeiro caso, eu pego o valor do ritmo de vida, subtraio da média e vou ter um valorzinho, né? Aí eu vou pegar esse valorzinho, que vai ser o resultado aqui, eu vou chamar ele de D1, tá? D1 só para querer dizer diferença 1, né? Porque eu calculei uma diferença. Ou um desvio, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Agora eu vou pegar esse valor aqui, 28,89, vou subtrair pela média e vou chamar de D2, que é a segunda diferença. O desvio. E vou multiplicar esses dois desvios. Como eu estou multiplicando um pelo outro, né, aqui lembra que eu levava ao quadrado, aqui, porque quando eu levo ao quadrado, eu garanto que o somatório não dá zero. Né? Porque se eu somar tudo, somar os desvios, o somatório ele dá zero. Quando eu levo ao quadrado, eu faço com que todos os valores fiquem positivos e não dá mais zero. Por que dá zero, Marcos? Dá zero porque a média é o ponto de equilíbrio da distribuição. Então, quando eu somo todos os valores desviados pela média, o valor é zero. Quando eu faço elevado ao quadrado, o valor não dá mais zero. Ok. Como aqui eu estou pegando o desvio 1 e o desvio 2, eu não preciso levar ao quadrado, porque quando eu estou multiplicando os dois, eu já estou garantindo que o somatório não dê zero, né? Porque como são dois pontos de equilíbrio distintos, eles não vão dar zero, tá? Isso que é importante entender aqui. Bom, então é o que eu faço aqui, eu mostrei para o caso 1, mas depois eu repito para o caso 2, para o caso 3 até para o caso 10. E eu vou somando isso. E no final eu divido por n-1, que é a minha maneira de tirar uma média. Ou seja, covariância basicamente é uma média da interdependência das duas variáveis. A gente vai ver isso daqui a pouco conceitualmente com uma definição bonitinha. Agora tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar. Estou aprendendo a mexer nisso ainda. Vamos ver, cadê? Tá, ok. A pergunta é, faz diferença se o ritmo de vida estiver em segundos ou minutos? Então vamos supor que essa medida aqui está calculada numa unidade que é em segundos. Ou melhor, em minutos. Tá? Vamos supor aqui que o ritmo de vida está em minutos. Certo? Ok. Se isso aqui está em minutos, né? Sei lá por que estaria em minutos, né? É só um exemplo. Se eu transformar isso para segundos, né? Bom, eu sei que a transformação em segundos, eu fiz errado aqui, a transformação em segundos é minutos. Eu definitivamente preciso de um jeito mais fácil de fazer isso. Minutos vezes 60, né? Porque cada minuto tem 60 segundos. Então eu sei que esse valor aqui, se eu tirar ritmo de vida aqui e criar uma nova variável que é ritmo de vida em segundos, esse valor aqui vai ser 60 vezes maior, certo? O valor é o mesmo, né? Se eu falo para você que eu consigo prender a minha respiração por 1 minuto, ou se eu falo que eu consigo prender a minha respiração por 60 segundos, você sabe que eu consigo prender a respiração numa unidade fixa de tempo. Não mudou falar 1 minuto e 60 segundos. São duas maneiras de representar o mesmo intervalo, ok? Então, se eu mudar o ritmo de vida de minutos para segundos, eu ainda tenho a mesma variável. Ela é expressa numa outra unidade de medida, uma outra métrica, em segundos, mas é a mesma variável. Só que note, por exemplo, que se eu pegar o valor aqui, eu não sei quanto que vai dar, e não vou me arriscar a calcular aqui, mas ele vai dar um valor muito maior, né? Surpreendentemente, não tem nenhum valor fácil aqui para calcular. E eu não vou me arriscar a fazer isso. Mas ele vai dar um valor bem maior, né? Então, não vai ter exceção, né? A única exceção teria se o ritmo fosse zero, que daí ele continuaria zero, porque aí zero seria o elemento que nulificaria o meu cálculo, né? Então, todos os valores vão estar maiores. E a média também vai estar maior, né? Porque se todos os valores estão maiores, a média está maior. Note que o que acontece? Se a média está maior, esse valor aqui vai estar maior, esse valor vai estar maior, e a diferença provavelmente vai estar maior, certo? Por quê? Vamos pensar num exemplo aleatório aqui. Vamos pensar que a média, vamos pensar que a média é 2 minutos, tá? Se a média é 2 minutos, a média das 20 cidades, não é, né? A gente está vendo que não é, mas vamos supor que a média é 2 minutos. A média sendo 2 minutos e uma cidade sendo 1 minuto, 1 minuto menos 2 minutos dá menos 1 minuto, certo? É esse valor que vai ser multiplicado pela diferença de
YI menos Y barra, né? O desvio de uma cidade nas doenças cardíacas pela média das doenças cardíacas. Agora, se eu transformar esse valor de minutos em segundos, eu vou ter 60 segundos, vou pôr aqui embaixo, eu vou ter 60 segundos, né, que é 1 minuto, menos 120 segundos, porque é 2 minutos. Isso vai dar menos 60, certo? Esse é o valor que vai dar. Esse menos 60, agora ele vai substituir esse menos 1, e eu vou ter aqui menos 60 como novo valor que multiplica aqui com YI menos Y barra. E isso vai acontecer para todos os valores. Esses valores vão se potencializar. Então, a resposta a essa pergunta aqui é uma resposta um pouco triste, né? A gente pode pensar no meme lá do Felipe Dávila. Que tristeza, né? Sim, faz diferença, né? Vou pôr até um rostinho triste aqui. Por que isso é triste? Porque se eu conduzo um estudo com 20 municípios do Brasil, com ritmo de vida e doenças cardíacas, e eu operacionalizo o meu ritmo de vida com as mesmas variáveis, olha só, com as mesmas variáveis, mas mensuradas em minutos, a minha covariância vai ser 1. E se você que está assistindo a esse vídeo faz esse mesmo estudo com agora ritmo de vida operacionalizado em segundos, a sua covariância vai ser completamente diferente e não vai ser comparável à minha. Não no primeiro momento, né? Você teria que fazer a conversão, ou eu teria que fazer a conversão para a gente poder comparar covariâncias. Ou seja, covariância ela é totalmente dependente da unidade de medida, ok? Então, se eu medir alguma coisa em metros ou jardas, em polegadas, isso vai fazer diferença. Se eu medir algo em dias, em semanas, em meses, isso faz diferença, né? Em horas, em minutos, em milissegundos, isso faz diferença também, né? Dei alguns exemplos aqui com unidades bem conhecidas, mas o importante aqui de entender da covariância nesse momento é que sim, faz diferença se o ritmo de vida ou se qualquer outra variável estiver em segundos ou em minutos, né? A gente poderia pensar a mesma coisa para doenças cardíacas. Faz diferença se doenças cardíacas está mensurada com uma incidência por 100 mil habitantes, por 10 mil habitantes, por 1 milhão de habitantes, né? Em geral é por 100 mil habitantes, mas se fosse por outra a quantidade de habitantes, faria diferença. Então isso é meio problemático. Bom, e aí chega ao ponto aqui, qual a diferença então entre covariância e correlação? Covariância, para trazer uma definição, depois de ter apresentado a fórmula, é uma medida que expressa o grau de interdependência entre duas variáveis, como no nosso exemplo anterior, entre ritmo de vida e incidência de doenças cardíacas. Daqui a pouco a gente vai ver melhor isso graficamente. A gente poderia pensar aqui ela como uma variância conjunta, né? Na escola, ali no ensino fundamental, em torno do 7º, 8º ano, é visto o conceito em matemática de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então a ideia subjacente é um pouco aquela ideia. Se duas coisas são grandezas diretamente proporcionais, se duas coisas são grandezas inversamente proporcionais, ou talvez até mesmo se duas grandezas não estão relacionadas entre si. A correlação, por sua vez, e eu vou falar um pouquinho mais dela a seguir, é uma medida que expressa o grau de interdependência entre duas variáveis, ou seja, a definição é a mesma que a de covariância, com um adendo, em uma métrica que independe da unidade de medida, né? Faltou um que aqui, né? Que independe da unidade de mensuração, ok? Então ela é uma covariância normalizada, ou seja, covariância explode o valor dela na medida em que a minha métrica original é muito grande. A correlação resolve esse problema falando assim, não, independentemente de como você mensurou ou operacionalizou em minutos, segundos, horas, anos, séculos, a correlação vai restringir. Duas variáveis quaisquer podem ter uma correlação só entre -1, a gente vai ver isso daqui a pouco, e mais 1. Então, independentemente de como você mensurou, ela só assume valores aqui no intervalo dos conjuntos reais que estão dentro dessa condição aqui, né? Não pode ser maior que 1, não pode ser menor que -1. Então, eu já tinha mostrado a fórmula da covariância anteriormente. Só para mostrar a fórmula da correlação,
muito parecida, como que a gente padroniza isso, né? Que eu falei que é uma covariância normalizada. Em geral, o desvio padrão, olha o nome, né? Desvio padrão, né? Ele é considerado um normalizador. Então, o que eu faço? Eu pego o desvio padrão da variável x, ou seja, no nosso caso seria ritmo de vida, pego o desvio padrão da variável y, no nosso caso seria incidência de problemas cardíacos, né, doenças cardíacas, e eu coloco no denominador da covariância. Então, eu pego essa fórmula aqui e divido pelo produto desses dois desvios padrões, né? Eu utilizo os dois porque a minha covariância leva em consideração dois desvios padrões. Isso leva à padronização e esse simples cálculo aqui restringe esse valor aqui a estar entre -1 e +1, ok? Então é por isso que a correlação faz a mesma coisa que a covariância, mas ela é mais fácil de interpretar porque os valores estão limitados, então eu consigo sempre saber o que significa, né? Por exemplo, a covariância foi de 425,9. Tá, mas isso é muito, isso é pouco, é difícil de interpretar. A covariância foi 793,8. Não sei o que isso significa. Agora, no caso da correlação, fica muito mais fácil de fazer essa interpretação. Então, duas informações dadas pelo coeficiente de correlação são a magnitude da relação. Magnitude aqui a gente pode pensar como força do relacionamento entre duas variáveis. É uma relação fraca, uma relação forte, uma relação mais ou menos. E isso é denotado pelo valor do coeficiente. Por exemplo, consumo de espinafre e força física, né? Então vamos pegar o exemplo lá do marinheiro Popeye, desenho antigo, né? Que o marinheiro lá estava tomando um pau do Brutus e de repente ele comia espinafre e ficava super forte e dava um cacete no Brutus. Então, eu quando era criança me perguntava, né? Será que se eu comer espinafre eu vou ficar forte? Então vamos supor que a gente fizesse, mais uma vez um exemplo fictício, um estudo avaliando o quanto que a pessoa consome ali em porções de espinafre, né? Pegasse alguma medida em gramas, em quilos, enfim, e a força física da pessoa, medida por algum teste aí da educação física, né? E eu avaliasse se tem uma relação ou não. Então eu poderia encontrar, por exemplo, que existe uma relação, um R de Pearson. Então, Pearson, eu não falei do nome, mas esse carinha aqui, o coeficiente de correlação é representado pela letra R e foi criado por um cara chamado Karl Pearson, né, um dos grandes nomes aí da estatística do início do século XX. Então, eu tenho aqui um valor de 0,30 e um valor de 0,80. Então, se o estudo encontrar esse valor, né, valor hipotético, eu digo tem uma relação, ou seja, consumo de espinafre e força física estão positivamente correlacionados, são grandezas diretamente proporcionais. A gente não costuma utilizar esses termos, tá? De grandeza direta e inversamente proporcional. Eu estou fazendo isso para fazer uma ponte com uma informação que a gente vê no ensino fundamental. Bom, existe uma relação, mas ela não é tão forte assim, né? Quer dizer, não é tão determinante se você comer muito espinafre que você vai ficar forte. Agora, se a correlação é de 0,80, já tem uma relação muito mais forte. Ou seja, olha, é tiro e queda ali. Comer espinafre e ter força física tem uma relação muito forte, muito grande. Assim, se você sabe que uma pessoa come muito espinafre, muito provavelmente você sabe que ela é forte. Da mesma forma, se uma pessoa não come espinafre, come muito pouco, é muito provável que ela seja fraca, porque esse relacionamento aqui é forte, né? Então, esse seria um exemplo de magnitude da relação. Aqui, nos dois casos, eu tenho um R positivo, tá? Quando não tem sinal, lembrando que o positivo está implícito ali, né? Não preciso colocar. Segunda informação dada pelo coeficiente de correlação é a direção da relação, né? Que diz respeito à direção do relacionamento, né? Se é uma relação positiva ou negativa. Isso é denotado pelo sinal do coeficiente. Então, se ele for positivo ou negativo. Então, pensando no exemplo aqui, Star Trek e Star Wars, né? Eu não sou conhecedor das duas franquias, né? Mas a gente poderia pensar, por exemplo, aqui no meu exemplo, que você pede para as pessoas dizerem de 0 a 10 o quanto elas gostam de Star Trek e de 0 a 10 o quanto elas gostam de Star Wars. E eu poderia encontrar uma correlação de -50 num estudo hipotético ou de +50 num outro estudo. Pegando esse caso aqui de -50, o que eu tenho aqui? Uma pessoa que avalia que ela gosta muito de Star Trek, quanto mais ela gosta de Star Trek, quanto mais sobe o valor ali, então você pega uma pessoa que dá nota 5, uma pessoa que dá nota 8 e uma pessoa que dá nota 10. Existe uma tendência a ela avaliar
como desgostando bastante de Star Wars, ou seja, é uma relação inversa. Por isso negativo, na medida em que as pessoas gostam mais de Star Trek, elas gostam menos de Star Wars, na medida que elas gostam mais de Star Wars, elas gostam menos de Star Trek. Okay? Isso seria denotado por uma correlação negativa. Agora poderia ser um caso contrário, poderia ter a situação aqui. Pessoas que dizem que gostam de Star Trek provavelmente também gostam de Star Wars. Né? Então a pessoa deu 8 aqui, muito possivelmente ela vai dar um 7, um 8, um 9 para Star Wars. Uma pessoa aqui que deu um 0, um 1, aqui provavelmente ela vai dar um 2, um 3, algo do tipo. Okay? É claro que quanto mais forte for a relação, mais preditor é um score no outro score. Seja aqui no exemplo de Star Trek, Star Wars, seja no exemplo de consumo de espinafre e força física. Ok? Então, eu posso ter mesmos sinais, mas valores distintos, isso me diz algo sobre a magnitude, ou eu posso ter valores similares, mas sinais aqui, qualificadores distintos, isso me diz sobre a direção da relação. Ok? Voltando para o nosso exemplo lá de ritmo de vida e incidência de doenças cardíacas, eu plotei novamente aqui o nosso scatter plot, o nosso diagrama de dispersão. Esse exemplo teria uma correlação de 0,56, ou seja, existe uma relação positiva. Né? A gente percebe que os pontos eles tendem a começar aqui mais na parte de baixo, né? E ir subindo aqui. Estou colocando uns pontos a mais aqui, mas a tendência da relação positiva é os pontos estarem distribuídos mais aqui nessa diagonal, né? E ter menos pontos aqui, né? Aqui a gente não tem muito ponto e aqui também embaixo a gente não tem muito ponto. A gente vai ter mais na diagonal. É claro que a gente pode ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, mas na medida em que a gente tiver mais pontos aqui na diagonal, esse R vai ficar mais positivo, né? A gente vai explorar um pouquinho mais isso. E quando acontecer o contrário, quando a gente tiver mais pontos nessa diagonal que eu estou apontando agora, e menos aqui nessa diagonal, onde estão efetivamente os pontos, esse valor vai tender a ser negativo. Então, desenvolvendo um pouco mais sobre isso, vamos falar sobre correlação positiva, negativa e nula. Bom, pensa num exemplo em que as pessoas avaliam ali, ou dizem quantos filmes elas assistiram, né? Então a pessoa assistiu mais filmes, eu nem coloquei valores aqui nos eixos, porque o exemplo também é totalmente fictício. Então a pessoa ela assistiu 1000 filmes, outra pessoa assistiu 500 filmes, outra pessoa assistiu 10 filmes, por exemplo. E eu tenho a identificação de frases icônicas, então eu pego uma série de frases do cinema, né? E eu pergunto para a pessoa, assim, eu faço um teste com as pessoas. Frase tal, quem disse? A pessoa diz, quem disse foi essa pessoa, sabe? A pessoa escuta a frase ao infinito e além, e ela tem que dizer, foi o Buzz Lightyear do Toy Story que disse. Não consigo pensar em outra frase. Sei lá, o Pulp Fiction lá, o cara recitando o versículo de Ezequiel lá no filme Pulp Fiction. Então ele pega aquela frase e aí a pessoa tem que identificar que foi o Samuel L. Jackson que disse aquela frase. Então, nesse exemplo aqui, teria uma correlação positiva, ou seja, pessoas que assistiram mais filmes tendem a saber de mais frases icônicas, pessoas que assistiram menos filmes tendem a saber menos. Okay? Aqui eu tenho a minha linha de tendência, que eu falei que é a reta que passa pela menor distância possível dos pontos, lembrando que os pontos são medidos na perpendicular, então seria mais ou menos medir os pontos à distância assim, né? Você calcula essas distâncias, eleva ao quadrado, e se eu pegar qualquer outra reta, essa reta que eu pegar, que não é essa daqui, ela vai ter um somatório maior do que essa que eu estou fazendo aqui, ou seja, essa é a melhor reta. Não existe uma reta melhor para descrever esses dados, uma reta, né? Pode ser que tenha uma curva, mas em termos de reta, essa é a melhor para descrever todos esses pontos aqui em termos de distância. Agora eu quero mostrar uma outra maneira de olhar para esse gráfico. Então, note que é o mesmo gráfico aqui, com a diferença que eu removi essa linha aqui, a reta de regressão, e eu coloquei duas linhas pontilhadas. Então, esse valor aqui, a gente pode pensar nele como a média, né? Vou chamar de M1, seria a média do número de filmes assistidos. Então, eu localizei exatamente onde está a média e coloquei essa reta aqui. Essa outra reta aqui, eu vou chamar ela, colocar ela para cá, vou chamar ela de M2,
que seria a média da identificação de frases icônicas, e eu coloquei ela aqui. Ou seja, eu identifiquei exatamente onde estaria a média. Bom, uma maneira de a gente pensar a correlação é que eu tenho 4 quadrantes quando eu faço isso, porque eu divido o meu plano cartesiano aqui adicionalmente em 4 quadrantes, né? Quadrante 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou até colocar números aqui, 1, 2, 3, né? E 4. Deveria ter colocado dentro, mas ok, sabe que esse 3 e esse 4 são desses dois aqui, né? Vou botar uma setinha aqui e aqui. Bom, quando eu tenho uma correlação positiva, o que vai acontecer? Eu vou ter uma maior concentração nesse quadrante, no quadrante 2 e no quadrante 3, né? Eu estou chamando de quadrante assim, eu sei que alguém pode criticar e falar, não, mas em matemática a gente começa a contar desse daqui, né? Mas na verdade é porque a gente tem outros quadrantes aqui, né, gente? Porque tem esse daqui, se eu pensar aqui no plano cartesiano, o quadrante, esse aqui na verdade seria um quadrante, que eu teria outro, enfim. Isso não é importante. Vamos pensar aqui só dessa maneira que nos quadrantes 2 e 3, da maneira que eu numerei aqui, ou seja, no canto superior direito e no canto inferior esquerdo, onde vai ter a maior concentração de pontos. Então, note que eu tenho pouquíssimos pontos aqui nesse quadrante e tenho pouquíssimos pontos aqui nesse quadrante. Ou seja, a maioria dos pontos está acima da média de x e de y ao mesmo tempo. Né? Então, esses valores são valores que estão acima da média de x e acima da média de y. E aqui esses valores são os valores que estão abaixo da média de x e abaixo da média de y ao mesmo tempo. Ok? Ou seja, o que isso mostra? Que se um valor está acima da média de x, ele tende também a estar acima da média de y, ou seja, cair nesse quadrante aqui. E se um valor está abaixo da média de x, ele tende a estar abaixo da média de y, tá? Sendo que x e y, basicamente, eu estou pensando x como esse eixo e isso aqui, né? Para não ter que ficar falando toda hora o número de filmes assistidos e identificação de frases icônicas. Então, quando isso acontece, a maioria dos valores estão aqui e aqui, mas não aqui e aqui, eu tenho uma correlação positiva, que é uma outra maneira de olhar a reta, que é essa reta aqui, ok? E no caso aqui, esse exemplo totalmente fictício que eu construí tem um R de 0,74, né? Uma correlação positiva bem forte. Vamos pensar agora uma correlação negativa, né? Bom, outro exemplo hipotético, então pensa que eu dei um texto para uma pessoa digitar e pedi para ela digitar esse texto, calculei o tempo que ela levou para digitar e calculei a acurácia dessa pessoa, né? Fiz isso para uma pessoa, aí peguei uma outra pessoa. Então, imagina que eu peguei um nativo digital, né? Peguei um nativo digital, uma pessoa que sabe digitar desde quando nasceu, praticamente. Então, ela digita muito rápido, né? Então, ela tem um tempo de digitação baixo, né? Ela digita muito rápido esse texto e muito acuradamente, né? Que é a acurácia mais alta, né? Subindo aqui no eixo Y, a acurácia mais alta. E aqui, vindo para a esquerda do eixo X, tempo de digitação mais baixo, ou seja, pessoas mais rápidas. Então, aqui seria um nativo digital, né? Vou pôr aqui a letra N de nativo. Até vou escrever nativo, né? Prometo que eu vou melhorar isso para os próximos vídeos. Bom, agora pega esse caso aqui, minha avó, por exemplo. Né? Minha avó, então, ela não é nativa digital, pelo contrário, né? Ela é uma imigrante que imigrou muito mal, coitada, né? Ela tem dificuldade com tecnologias ainda, uma senhora de 80 anos. Então, tem aqui imigrante digital. Ela leva muito tempo para digitar um texto, e mesmo levando muito tempo para digitar esse texto, ela erra muito. Então, ela é a pessoa que levou mais tempo para digitar e foi que saiu pior aqui de todo mundo, né? Não tem ninguém abaixo dela aqui no eixo Y. Ou seja, pessoas que digitam mais rápido tendem até a sair melhor do que pessoas que digitam mais devagar, que tendem a sair pior. Porque muito possivelmente o que está explicando essa correlação, que é negativa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora, é a proficiência que a pessoa tem, né? Que explica a relação dessas duas variáveis. Proficiência que varia entre pessoas é o que explica uma pessoa digitar mais rápido e ser mais acurada, ou digitar mais devagar e ser menos acurada. Bom, essa linha aqui é a linha de ajuste, né? A linha que minimiza as distâncias, né? Aquela que eu falei. Se eu pegar todos os pontos aqui e traçar retas na perpendicular até o encontro aqui, não existe nenhuma outra reta, né? Se eu pegar uma outra reta aqui só para mostrar, peguei essa reta aqui. Essa reta aqui, olha a distância desse ponto para a reta, está muito grande.
Para alguns pontos ela vai começar a acertar mais, mas para outros ela vai começar a errar mais. E quando eu calcular o quão próximo essa reta passa em média de todos os pontos e o quão próximo essa reta passa de todos os pontos, essa reta vai ganhar. E em particular ela ganha de qualquer outra reta porque ela é a reta de melhor ajuste. Uma outra maneira de olhar para esses dados, deixa eu limpar aqui. Uma outra maneira de olhar para esses dados é olhando aqui, mais uma vez, pegando aqui o tempo de digitação e vou calcular o M1, que é a média do tempo de digitação dessa amostra, e a acurácia, o M2, a média de acurácia dessa amostra. E eu tenho os quadrantes aqui, o 1, o 2, agora eu vou fazer dentro, o 3 e o 4. Note que agora acontece o oposto. No exemplo anterior, a maioria dos pontos caía nos quadrantes 2 e 3, agora a maioria dos pontos cai no quadrante 1 e no quadrante 4, ou seja, tem uma grande concentração de pontos aqui, uma grande concentração de pontos aqui, e tem poucos pontos aqui no 2 e no 3, né? Então, antes, quando a minha reta ela era ascendente, agora ela é descendente com uma maior concentração de pontos aqui, então, né? Ou seja, na medida em que um valor em x está acima da média, ou seja, ele está mais para cá, ele tende a estar abaixo da média em y, né? E na medida em que um valor está acima da média em acurácia, ou seja, aqui, né, ele tende a estar abaixo da média em tempo de digitação. Ou seja, é aquela ideia de grandezas inversamente proporcionais. Na medida que uma variável sobe, a outra desce, né? Isso é sintetizado por esse R, esse coeficiente de correlação de Pearson de menos 74. Tá? Tudo isso que eu falei é sinônimo. Coeficiente de correlação, coeficiente de Pearson, R de Pearson, né? São sinônimos. Então, uma correlação negativa nesse exemplo aqui. Bom, então nós chegamos agora para o caso da correlação nula, né? No caso da correlação nula, o que a gente vai perceber, eu tenho aqui como exemplo a altura das pessoas e o número de horas de sono, né? Pode ser uma média do mês, enfim. Em geral, a gente vai ter um padrão relativamente circular, né? O que difere bastante dos nossos exemplos anteriores, em que o padrão era um padrão mais elíptico, né? Era algo mais ou menos assim, ou algo mais ou menos assim, né? Nossa, que desenho horroroso, né? Algo mais fininho assim, né? Mas a ideia é essa, né? Então, tenho esses diferentes padrões. Então, o padrão mais circular aqui é o que denota uma correlação nula, né? Minha reta ela vai ficar, em geral, muito paralela, muito próxima a uma reta paralela à reta do eixo x, né? Quanto mais paralela ela tiver, mais provável que a minha correlação seja nula. Aqui, nesse caso, se eu pego a minha média da altura, se eu pego a minha média de horas de sono, M1 e M2, traço as linhas pontilhadas e tenho aqui os quadrantes 1, 2, 3 e 4, né? Do jeito que eu estou definindo aqui, que os matemáticos iriam me matar, eu percebo que não tem muita diferença. Então, eu não tenho uma concentração maior no 2 e 3 do que 1 e 4, que é o caso da correlação positiva, e nem no 1 e 4 em relação ao 2 e 3, que seria o caso da correlação negativa. Pelo contrário, os pontos estão igualmente distribuídos nos 4 quadrantes. E o que acontece? Se eu sei do valor de uma pessoa que está acima da média de altura, não é muito preditivo, né? Então, eu sei que está acima da média de altura, ou seja, está para cá, né? É maior que a média, né? Tá aqui à direita. Eu não consigo saber se esse valor vai estar abaixo da média de horas de sono ou acima, né? Eu fico num estado de incerteza, não sei dizer. Por quê? Porque não tem correlação, né? Então, o que a gente entende disso aqui, né? Minha correlação aqui no caso é zero, né? Ou algo muito próximo a zero. Que quanto mais forte for minha correlação, ou seja, quanto mais forte for esse número absoluto, mais preditivo é se os pontos vão cair nos quadrantes 2 e 3, no caso de correlação positiva, ou 1 e 4, no caso de correlação negativa. Quanto mais esse valor vai abaixando e vai chegando próximo de zero, menos preditivo é, né? Eu não sei onde que vai cair o meu dado, ou seja, mais próximo é de uma reta de ajuste aqui que é paralela ao eixo x. Bom, juntando tudo, né? Eu falei de correlação, falei de força de correlação, correlação positiva, correlação negativa.
queria mostrar aqui exemplos, então aqui eu tenho uma correlação de menos 30, então as 4 correlações aqui são negativas, tá? Então em todos eu tenho uma tendência decrescente, a tendência é fazer isso daqui. Só que quanto mais forte é a minha correlação, deixa eu escolher uma outra cor aqui, vou usar o roxo. Quanto mais forte é a minha correlação, mais fácil é eu enxergar uma reta sem ter que traçar uma. Então aqui eu nem precisaria traçar, a reta ela é perfeita, né? Eu que não estou desenhando perfeitamente aqui, mas olha, todos os pontos praticamente caem sobre a minha reta. Uma correlação perfeita negativa de menos 1. Aqui claramente eu vejo uma relação ainda, apesar de não ser tão bonitinho, né? Alguns pontos caem fora da minha reta. Aqui eu ainda consigo ver uma relação, mas ela já é menos clara do que nos 2 casos anteriores, né? De menos 48. E aqui eu tenho que forçar muita barra para enxergar essa relação, né? Eu quase já não consigo enxergar esse relacionamento aqui de menos 30. Eu tenho a mesma coisa aqui agora no caso das relações positivas, então note que elas são muito parecidas, enquanto que aqui é menos 30, aqui é mais 33, que é menos 48, mais 55. Começando então da direita para a esquerda. Na correlação positiva, quando eu traço a minha reta, é muito fácil de enxergar, né? Basicamente ela passa por cima de todos os pontos. Aqui no ponto 82 eu também consigo enxergar claramente a minha reta, né? Apesar dela não ser tão bonitinha quanto na correlação perfeita, né? Perfeita negativa ou perfeita positiva. No 55 eu ainda consigo enxergar uma tendência, né? Se eu fizer aquele negócio do quadrante que eu falei lá de achar a média, né? Mais ou menos aqui, e achar aqui, eu vou perceber, nossa, ficou tortíssimo, né? Eu vou perceber que tem uma maioria dos pontos nos quadrantes esperados, né? Aqui já começa a ficar difícil, né? E se eu diminuísse mais ainda, né? Se eu diminuísse isso daqui para 10, 20, ficaria mais difícil de eu perceber um padrão, ok? Esse é o ponto importante aqui, né? Agora, muitos artigos, quando você vai ler artigo científico, esses gráficos não são apresentados, né? Então, importante frisar isso, que às vezes o gráfico, vou fazer isso aqui, vou fazer para todos aqui já, para facilitar. Esses gráficos, eles não são apresentados, né? O que é apresentado muitas vezes num artigo é só o número, né? E pelo número você tenta fazer uma ideia de como que seria o gráfico representando aquela relação entre a variável x e y, né? Variáveis x e y quaisquer. Bom, chegando já na reta final do nosso vídeo, alguns tópicos finais sobre correlação, começando então pelo teste de significância da hipótese nula. Então, eu falo sobre teste de significância da hipótese nula, nível alfa, valor P e resultado estatisticamente significativo ou não, em um outro vídeo que eu recomendo que você assista. No caso do teste de significância da hipótese nula para o R de Pearson, a hipótese nula é que o R populacional é zero. Esse letrinho aqui que parece um P, não é um P, tá? Esse aqui na verdade é o que a gente chama de Rho, né? Que seria a letra grega Rho, né? Parece um Pzinho, mas não é um P. É o Rho, que seria o equivalente ao R populacional, representado pela letra grega. Geralmente parâmetros populacionais em estatística são representados pela letra grega. Então, o valor que eu quero testar, eu quero rejeitar que o Rho populacional é zero, ou seja, que as duas variáveis x e y quaisquer não estão correlacionadas. O nosso exemplo inicial lá seria testar, por exemplo, se o ritmo de vida e a incidência de problemas de doenças cardíacas é nulo, assim, não tem relação ao nível dos municípios, ok? Mas eu preciso testar isso por meio do teste de significância da hipótese nula, né, representado aqui pela sigla que eu coloquei em inglês, né, que seria equivalente a colocar talvez teste de significância da hipótese nula, né, se você quiser utilizar o português, que não é tão comum assim, né, a gente vê mais essa sigla. Ou posso representar por meio de intervalos de confiança. A ideia subjacente aqui, eu não quero me aprofundar muito, mas a ideia é que eu observei um R de Pearson na minha amostra, mas ele poderia ter sido outro, né? Se eu tivesse pegado um outro participante, se a minha amostra fosse ao nível dos participantes, ou um outro município, né? Se a minha amostra ao nível dos municípios, no caso do exemplo lá de ritmo de vida, e ter pegado uma cidade ou outra, ter pegado um participante ou outro, poderia fazer a diferença do R ser 0,25, ou 0,26, ou 0,28, ou 0,12, né? Um valor menor. E o que eu quero saber é se, a despeito dessa variabilidade de amostragem para amostragem, eu consigo, com algum grau ali de confiança, rejeitar que esse valor é zero?
Ou seja, eu consigo afirmar que o valor que eu obtive ele tem apenas probabilidade baixa de ser obtido apenas devido ao acaso, considerando isso daqui uma verdade, né? É um assunto um tanto quanto abstrato, e aí eu recomendo fortemente que você assista a esse vídeo em que eu descrevo um pouco melhor esse tipo de raciocínio, mas a ideia é que eu faça um teste de significância, então o meu R de Pearson vai ter um valor P associado, né? O maldito valor P, né? Que a gente vê tanto em estatística. O segundo aspecto que eu quero falar é sobre correlação e causalidade. É muito comum que quando se fala de correlação, que se diga que correlação não implica causalidade, isso é uma verdade. Já falei anteriormente num vídeo sobre um exemplo que o Steven Pinker dá, no livro dele Os Anjos Bons da Nossa Natureza, sobre ambientes com muita violência e maior taxa de natalidade, né? E aí a questão, né, será que a correlação dessas duas coisas, né, um ambiente ser mais violento e também ter uma taxa de fecundidade, natalidade maior, tem uma relação? É difícil eu saber, por exemplo, se ambientes mais violentos, pegando uma ideia da psicologia evolucionista, né, é um ambiente mais incerto, né, você pode morrer a qualquer momento, né, é inseguro. Será que isso não gera estratégias sociossexuais, né, estratégias de desenvolvimento mais aceleradas, ou seja, as pessoas se reproduzem mais cedo? Essa é uma ideia da psicologia evolucionista que, francamente, eu não sou expert, mas poderia ser uma ideia. Então as pessoas acabam se reproduzindo mais cedo por conta da instabilidade do ambiente. Mas pode ser também que alguma outra coisa ali, né, os ambientes em que tem uma taxa de fecundidade, de natalidade maior, seja um ambiente de maior instabilidade, né, e que também faz com que as pessoas tenham maior propensão a entrar para a criminalidade. São ideias relativamente polêmicas, mas a ideia que não é polemizar, é simplesmente dizer que o fato de ter uma relação entre ambientes com maior violência, criminalidade e natalidade não nos permite dizer se a violência está relacionada à natalidade ou ao contrário, né? Pode ser que tenham outras variáveis explicando isso. Então, o primeiro problema da afirmação de uma correlação como uma coisa causando outra é o problema da direção da relação. Nós não conseguimos determinar se A causa B, se B causa A, se X causa Y, se Y causa X. Se é que causa, né? Pode ser que tenha uma terceira variável W que explica X e Y, que é o que a gente chama do problema da terceira variável. Então, um exemplo clássico que é dado, um exemplo anedótico, mas eu acho ele muito didático, é você identificar, por exemplo, uma correlação entre o consumo de sorvete, né? Então, dias em que o consumo de sorvete na praia aumenta muito, o número de ataques de tubarão também aumenta. Então, pega aqui o dia que teve maior consumo de sorvete, teve mais ataque de tubarão. Na medida em que o consumo de sorvete cai para aqui, para a esquerda ou para a direita, o número de ataques de tubarões também cai, né? E aí você fala, putz, mas será que consumir sorvete faz com que, sei lá, alguma coisa, o cheiro do sangue da pessoa fique mais saliente, os tubarões ataquem mais? É uma possibilidade, né? Como você vai testar isso? Mas existe uma explicação que eu considero mais parcimoniosa nesse exemplo anedótico, que existe uma terceira variável que eu não estou plotando aqui no gráfico e que possivelmente está correlacionada a essas duas, que explica os ataques de tubarões, que é na verdade, duas variáveis, né? A primeira delas seria a temperatura, e a temperatura explica uma quarta variável, que é dias com temperatura mais alta aumenta o número de banhistas na praia. Então, dias com temperatura mais alta fazem com que tenham mais banhistas na praia, dias com temperaturas mais baixas fazem com que tenham menos banhistas na praia, mais banhistas na praia consomem mais sorvete, e mais banhistas na praia aumentam a probabilidade de que pelo menos alguns deles sejam atacados por tubarões. Tá? Então, essa ideia aqui subjacente ao problema da terceira variável. Podem ter variáveis que você não mensurou, que explicam a relação entre outras duas. E o último ponto que eu quero falar é um conceito que eu criei, né? Que, enfim, não tem tanta relevância assim, mas eu acho interessante falar, que é o que eu chamo de a vomitada no scatterplot. Bom, sem querer deixar esse vídeo escatológico, né? Todo mundo já passou pela experiência de vomitar, e é aquela experiência em que o vômito sai, né, e fica todo bagunçado ali, onde ele cai, né,
possivelmente, espero que você consiga fazer isso na privada, mas sem querer botar ideias na sua cabeça, a ideia é que às vezes um scatterplot parece uma vomitada, né? Se você quiser sair desse exemplo de vomitada, você pode pensar que parece um prato de comida que você derrubou no chão, ou uma lata de tinta que você derramou acidentalmente, né? Em algum lugar, alguma coisa que caiu assim e ficou toda espalhada e não tem padrão naquilo. Por quê? Porque aquilo caiu meio que ao acaso, né? Nesse exemplo aqui de scatterplot, a correlação é de 0,10. E é isso que eu chamo de vomitada no scatterplot. Como eu disse anteriormente, voltando aqui para a nossa canetinha, muitas vezes o gráfico não é apresentado, né? Então, a única coisa que você tem é esse R010. E se o tamanho amostral é muito grande, por conta lá das questões do tamanho amostral, de poder estatístico, esse P aqui pode ser menor que 0,05, né? Que é o nosso critério, muitas vezes. E aí você vai falar que sua correlação foi estatisticamente significativa, né? Ou então o seu R tem um intervalo de confiança ali de 0, por aqui qualquer coisa, 0,05 e 0,015, né? Embora esses valores que eu estou colocando estejam errados, porque o R tem intervalos de confiança assimétricos, mas isso não vem ao caso agora. Bom, então, se eu tenho esse R de 0,010 com intervalo de confiança que não inclui o valor zero, eu digo que eu rejeitei o zero como um valor plausível ali daquela correlação de Pearson. Logo, eu acredito que minha correlação é, entre aspas, verdadeira, né? Representa um fenômeno populacional ou processual ali, de processo psicológico verdadeiro. Bom, ok, posso fazer até isso. Mas aí entra o ponto de que às vezes eu crio uma enorme, né, uma puta de uma teoria para explicar esse R de 0,10 aqui. Então eu crio uma teoria que uma variável assim está relacionada a um mecanismo psicológico tal, que explica uma relação. E eu só quero chamar a atenção para tomar cuidado para não fazer uma enorme de uma teorização por uma relação que é fraca, né? Tem um site que eu vou deixar na descrição do vídeo que chama alguma coisa tipo Guess Correlation, né? Que é alguma coisa assim de adivinhe qual é a correlação. Basicamente o jogo, né? Um jogo muito legal. É um jogo em que você vê um scatterplot e você tem que tentar adivinhar qual é o valor ali daquela correlação, ok? Então você vê ali, tipo um gráfico, você fala, a correlação é 0,30, né? Correlação 0,40. E aí você vai, se você acertar ou chegar próximo, você vai ganhando mais pontos. A moral da história é que muitas vezes o R, mesmo que ele seja significativo, ele tem um poder explicativo muito baixo, né? Em geral, o poder explicativo você eleva isso ao quadrado, então ele vai gerar o que a gente chama de coeficiente de determinação, né? Que é o R ao quadrado, que nesse exemplo aqui ele é de 0,01. Se eu multiplico isso por 100, eu estou dizendo que tem 1% de variância compartilhada das duas variáveis, ou seja, elas compartilham 1% da variância, os outros 99% eu não sei de onde vem, eu estou teorizando por causa de 1%. Não estou dizendo que é errado teorizar por conta de 1%, mas tomar cuidado porque às vezes a gente está tentando explicar resultados que nem replicáveis são ou que têm um poder explicativo muito baixo do comportamento humano, ok? E, inclusive, isso aqui pode ser um erro do tipo 1. Mesmo que o P seja significativo, eu posso estar cometendo um erro do tipo 1, posso estar rejeitando uma hipótese nula verdadeira. Então, isso daqui é verdade, mas eu estou rejeitando, né? Então, tomar cuidado também para não superinterpretar a famigerada para mim e para os meus amigos, né? Porque ninguém conhece esse termo, já que foi eu que inventei, a famigerada vomitada no scatterplot. Então, tomar cuidado para não teorizar muito sobre relações fracas. E assim a gente finaliza mais um vídeo, né? Conceitos relacionados, o que eu pretendo falar talvez no futuro, intervalo de confiança e de predição, que eu ainda pretendo diferenciar, medidas de associação, né? Eu falei hoje do R de Pearson, mas aqui a gente vai ter o famigerado Q quadrado de Pearson, né? Que é meio que o irmão mais pobre do R de Pearson. Temos o Rhodes-Spearman e o tal de Kendall, que são as versões não paramétricas ali do R de Pearson, mas também são medidas de correlação. E alguns outros vídeos que você pode se interessar, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas ou não. Outros vídeos sobre o assunto podem te interessar aí para entender um pouco mais sobre assuntos relacionados à metodologia científica. Ok? Agradeço a todas e todos a atenção e até um próximo vídeo.